Bom, esqueci. Vamos começar. Boa noite. Vamos começar com a oração. E que bom, né? Que Deus nos trouxe aqui mais uma semana para a gente estar juntos em oração e aprendizado da palavra. E esse momento tem sido tão gostoso, né? Agora, a gente vai começar a compartilhar lá no grupo também para as outras irmãs estarem participando, aquelas que não conseguem, né? A Nilce mesmo, outras irmãs que não conseguem estar juntas, vai conseguir acompanhar. Que bom, né? Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor preparou, Senhor, mais esse dia para estarmos aqui unidas, em comunhão e aprendizado, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai. Pai, neste momento, Senhor, nós, Pai, pedimos que a Tua graça seja manifestada no nosso meio, Pai. Vem, Senhor, com a Tua presença, inunda, Pai, o nosso coração, lava, Pai, o nosso coração. Ó, Pai, lava-nos, Senhor, lava a nossa mente, lava-nos, Senhor, por completo, Pai, para que possamos estar purificados, Senhor. Ó Pai, tira de nós todo peso, Senhor, toda ansiedade, todo e qualquer cansaço, toda e qualquer, ó Pai, situação que possa de alguma forma nos atrapalhar de ouvir a Tua palavra, Senhor. Qualquer distração, ó Pai, cansaço do dia, ó Pai, dores, qualquer situação, Senhor, pedimos que o Senhor coloque a Tua mão, que a Tua bondosa mão, Senhor, venha, ó Pai, nos trazer o Teu refrigério. Abraça-nos, Senhor, como um Pai. Abraça as tuas filhas. Nós reconhecemos, Senhor, que somos as tuas filhas. E agora nós queremos, Senhor, sentar na tua presença, ó Pai, e compartilhar desta mesa que o Senhor que preparou, Pai. Essa mesa posta, Pai, que o Senhor preparou cada alimento. E aqui estamos juntas, ó Pai, como tuas filhas, para cear contigo, Pai, para receber do teu alimento, receber da tua porção, sermos nutridas, alimentadas e fortalecidas pela tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida da Pri, que irá trazer a mensagem, que ela fale da tua palavra, Senhor. Que ela fale, Senhor, ó Pai, conduzida pelo teu Espírito. Pedimos que o Senhor proteja a vida dela também, que o Senhor brinde, Pai, a vida dela, todos os lados, que o Senhor, ó Pai, acampe os teus anjos ao redor dela, Senhor. Que ela continue, Senhor, sendo, ó Pai, esse rio que flui da tua presença, Senhor. Que ela continue ministrando e falando de ti, Senhor. Onde o Senhor a enviar, que ela seja a tua luz, que ela seja teu bom perfume, Senhor, carta aberta. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da Priscila, da família dela e de todas nós aqui. Porque assim como nós sempre falamos, aqui não somos apenas eu ou as irmãs, mulheres, mas somos famílias, representamos famílias e gerações. Pedimos a tua bênção, Senhor, para a nossa vida, para a nossa família e também para a nossa geração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então, hoje a Priscila está aqui com a gente, vai trazer uma mensagem, e a Priscila, ela já tem falado bastante sobre identidade, né, Pri? Tá na Sim. devocional lá dela, então lá eles fazem devocional todo dia, eu sempre tento acompanhar, e teve um dia que ela trouxe uma ministração sobre identidade, eu não consegui participar, mas eu sempre ouço depois, no decorrer do dia, né, na hora do almoço, na hora que que eu tô arrumando ali a cozinha, na hora que eu tô fazendo alguma coisa, eu tô sempre com fone ouvindo. E quando ela levou essa ministração da identidade, foi assim, um abrir, um abrir de olhos, sabe? Assim, caiu assim, o Espírito vem com entendimento, né? Parece que você já ouviu falar, você já leu a respeito, mas sabe quando tem uma graça especial, que parece que Deus vai descortinando mais e mais e mais, você vai aprendendo? Então, eu senti isso quando eu ouvi a Pri falando. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou convidar ela para trazer com a gente essa mensagem, né, porque foi bênção mesmo. E eu creio que Deus, ele não nos une sem um propósito. Ele tem um propósito para todas nós, né? Então, acredito que cada uma aqui tem um propósito de bênçãos na vida uma da outra. E é isso aí, minhas irmãs. E, Pri, pode falar, fica à vontade, tá? E compartilhe aquilo que o Espírito Santo tem falado com você, aquilo que você já tem estudado, aquilo que você já está aí, né, com o coração ardendo para falar. Pode ficar à vontade, tá bom? Amém. Ficar aqui Amém. Obrigada, ouvindo. obrigada. Boa noite, mulheres.
É muito bom conhecer esses grupos, né? Porque eu também tenho um grupo de meninas e é tão gostoso, né? Quando a gente se une nesse propósito de estarmos juntas, de ouvirmos a palavra juntas, de orarmos juntas. Isso é tão poderoso, né? Isso liga o céu na terra de uma forma muito especial. Num mundo onde as mulheres se competem entre si, né? Nós estamos levando uma outra visão sobre o ajuntamento das mulheres, né? Então eu fico muito feliz, estou muito honrada, me senti muito lisonjeada, né, quando a Erika mandou para mim fazendo esse convite, e estou muito feliz de estar com vocês aqui. E o coração está ardendo, porque eu amo falar sobre identidade, né? Eu sou professora de canto e eu gosto de trazer essa questão da identidade para os meus alunos. Não só a identidade vocal, mas também quem Deus diz que nós somos, né? Da gente entender essa questão da identidade, compreender, internalizar isso em nós. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho aqui hoje com vocês, tá bom? Obrigada, viu, Érica? Que Deus te abençoe e continue te soprando as nações, né? Através daquilo que ele tem feito na sua vida. Eu comecei a participar do grupo agora, mas eu sei que há um grande propósito do Senhor para você, né? E que realmente você diga sim, porque ele vai te soprar, né? Para muito longe, eu creio nisso, viu? Vamos lá, nosso tema de hoje é Mefibosete, da injustiça à mesa. E a nossa leitura principal aí vai ser 2 Samuel 4, 4 e 2 Samuel 9, do 1 ao 13. Tá? Então, eu vou iniciar com 2 Samuel 4, 4. Se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade. Em que nós vamos contar aí uma partezinha curtinha da história de Mefibosete, mas que tem muita coisa para a gente explorar, né? O texto diz assim: ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Israel de que Saul e Jonatas haviam morrido. A sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa deixou cair, e ele ficou manco. O nome dele era Mefibosete. Segundo Samuel 9, do 1 ao 3, diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, o rosto em terra, e Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou seu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Vocês e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa.
Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei e era aleijado dos pés. Bom, essa é uma história que é conhecida, não é uma história que não é muito conhecida, mas eu queria trazer algumas coisas que falam sobre identidade aqui na vida de Mefibosete, né? Como nós ouvimos aqui, ele era um herdeiro legítimo da linhagem real. Ele era filho de Jonatas, né? E neto do rei Saul. Porém, ele tornou-se coxo aos 5 anos de idade. E quando houve a morte de Saul e Jonatas, né, na batalha de Gilboa, a ama de Mefibosete fugiu com ele com medo da retaliação, né? E na pressa, ela derrubou e causou uma lesão nele, que deixou ele aleijado dos 2 pés. Se nós formos olhar o nome de Mefibosete no hebraico, é Mefibosheth, né, que significa, ele é formado por 2 possíveis raízes, relacionado à boca ou procedente de vergonha, desonra e humilhação, né? E existe um significado que ele é muito literal aí, que é o mais aceito, né? Da boca da vergonha, ou aquele que carrega vergonha, ou ainda vergonha destruidora. Alguns estudiosos, né, eles também apontam para o nome original que poderia ter sido Merib Baal, porque em algumas Bíblias a gente vê escrito dessa forma, né, que significa contendedor de Baal. Mas os escritores bíblicos acabaram substituindo o Baal por Bochete para evitar referência a ídolos, né. O nome dele, Mefibosete, aponta para alguém que é marcado por vergonha, né? Alguém que carrega uma história que foi quebrada, alguém que aos olhos humanos não teria futuro. Ou seja, ele era um príncipe, né? Vivendo como uma pessoa esquecida, um herdeiro vivendo como alguém que não tinha identidade. E Deus muda completamente essa narrativa. Porque mesmo ele sendo chamado filho da vergonha, né, ele foi lembrado por causa de uma aliança. Ele foi tirado de um anonimato, né? Ele recebe uma herança. E ele ganha um lugar permanente na mesa do rei, né? Tem sua identidade restaurada. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais, tá? Quando aconteceu tudo, né, dele ter ficado aleijado dos pés, né? Ele se refugiou na casa de Maquir, de Lodebar. Ele ficou escondido, porque eles tinham medo de serem mortos, né? E Mefibosete viveu em Lodebar. Nós ouvimos muito falar sobre Lodebar, né? Como um lugar de esquecimento, né? Um lugar de pobreza, um lugar longe das honras do palácio, né? E eu queria que vocês imaginassem como é que Mefibosete se sentiu. Porque pensa, se nós temos uma herança, a gente tem algo de valor da nossa família, né? Algo que nós temos uma vida, porque ele tinha uma vida de muitos privilégios, e tudo bem, ele era criança, ele era pequeno na época, mas ele crescer num lugar onde ele não tinha raízes profundas, né? Pensa como você se sentiria se você tivesse sido criado num lugar assim, em que você não tivesse raízes profundas, fosse criado pela sua ama, né? Então a gente pensa que ele se sentia muito mal por isso, né? Um reinado caído, muitas perdas,
E Lodebar, ele é um termo hebraico que significa sem pasto, né? Sem comunicação, sem palavra. Na Bíblia, ele representa um lugar árido, um lugar isolado, um lugar pobre, mais esquecido como lugar do esquecimento, que a gente escuta tanto, né? Nas palavras, falar sobre ser um lugar do esquecimento. Mas eu queria trazer algumas informações para vocês de Lodebar, de que não era bem assim, né? Não era um lugar de pobreza tão grande, porque ele cresceu ali, ele se alimentou ali. Existia um povoado em Lodebar, né? Não era só um lugar esquecido, realmente ele era esquecido, mas ele não passou, né, fome e necessidade, né? Se a gente for olhar, e aí eu comecei a cavar para entender, porque na minha cabeça ficava, meu Deus, mas como que era esse lugar, né? Lodebar, e eu comecei a pesquisar sobre isso. Lodebar era uma cidade que era localizada ao leste do Jordão, na região de Gileade. E o nome Lo é não e Debar é palavra, comunicação, expressão. Significa literalmente um lugar sem palavra, um lugar sem voz, sem expressão. Era uma região que era muito árida, ela era esquecida, não tinha uma relevância política, social ou espiritual. Era também um lugar de esterilidade, porque não havia ali alimento espiritual, provisão ou comunicação. E se nós formos olhar, trazendo isso para a nossa vida, representa o deserto na vida do crente, né? Quando nós passamos por aquele momento que a gente sente que não tem alimento, né? Que não tem suprimento. É um momento seco, é um momento árido, né? É um lugar sem palavra, é um lugar de silêncio, aonde parece que Deus às vezes não está falando com a gente, né? Então, quando a gente fala de Lodebar, é isso, Lodebar não tinha relevância. Então, não existia uma política ali que olhava para aquele lugar, né? Não existia algo social que olhava para aquele lugar. Lodebar, ela representa lugares espirituais e emocionais onde muitas vezes as pessoas perdem a voz, perdem a identidade e a expectativa. É um lugar onde a gente vive preso ao trauma. A gente acredita que o passado cancelou o futuro. A gente enxerga somente as nossas limitações. A gente aprende a sobreviver, mas não a reinar. Lodebar aqui não era só um lugar geográfico, era um estado de alma, era como as pessoas se sentiam. Porque a partir do momento que eu não me sinto parte, isso fica muito difícil, né? E quem vivia em Lodebar era assim, não se sentia parte. Era longe dos grandes centros políticos e comerciais de Israel. Era fora das rotas comerciais principais, meninas. Era distante de Jerusalém, de Hebrom, de Samaria. Era uma região periférica. Tinha pouca estratégia economicamente. Não era uma cidade-porto, não tinha rotas de caravanas importantes. A base econômica real de Lodebar era uma economia local. Era simples, era limitada, baseada na agricultura, de subsistência. Eles plantavam para comer, plantavam, colhiam e comiam. Pequenas plantações eram familiares, e aí eles trocavam entre si, porque não tinha mercado estruturado. Então, havia ali a ajuda mútua, né? Uma criação básica de animais, cabras e ovelhas em pequena escala. As trocas eram locais, cada um trocava os seus alimentos. E não tinha excedente relevante para o comércio. Então, era um lugar seco nesse sentido de visibilidade. Não tinha produção em escala, não tinha armazéns reais, alguns tributos que era significativo, nenhuma atividade mercantil relevante. Era uma cidade que não tinha relevância econômica.
E no mundo antigo, se nós formos olhar naquela época como era, né, o valor econômico era igual a uma relevância política. Lodebar não tinha nenhum dos dois. Não tinha nem valor econômico e nem relevância política. Por isso, ele não aparecia em nenhuma lista administrativa. Não era citado como uma cidade fortificada, não abrigava os sacerdotes, os escribas, os oficiais reais. Era literalmente um lugar esquecido, usado muitas vezes como um refúgio e não como um destino. Então, esse lugar era o lugar onde Mefibosete estava. Ele não queria ser visto. Essa é a realidade. E quantas de nós estamos, às vezes, nesse lugar? De se esconder, de se parar, de não querer sermos vistas. Porque, às vezes, a gente acha que a gente não é capaz. Mas a capacidade não vem de nós, vem do Senhor. É Ele quem nos capacita, né? É Ele quem nos capacita. E aí você pode estar se perguntando, como eu me perguntei, mas por que Mefibosete foi para lá? Olhando a estrutura geral desse lugar, por que ele foi para lá? Porque um herdeiro da casa de Saul precisava desaparecer. Ele poderia morrer. Então ele decidiu ir para um lugar onde talvez ninguém saberia quem ele era ali. E Lodebar oferecia isso para ele, né? Oferecia a invisibilidade, tinha poucas circulações de pessoas, não tinha nenhum interesse político. Ninguém ia procurar nada lá, nem riqueza, nem herdeiro. Então, não era apenas um lugar sem palavra, era um lugar sem futuro econômico. Só que a restauração começa quando o rei muda a fonte da provisão. Né? Porque depois de alguns anos, o rei Davi quis honrar a aliança de amizade que tinha feito com Jonatas, né? Se nós formos olhar o contexto bíblico, Jonatas e Davi se tornaram muito amigos. E nesse período houve uma aliança que foi feita entre eles, né? E Davi se lembrou disso e quis honrar essa aliança que ele tinha feito com Jonatas. Então ele pergunta, né, para Ziba se há alguém que ele pudesse usar da bondade. E Ziba, que era um antigo servo de Saul, informou ele sobre a existência de Mefibosete, né? Ziba tinha sido um bom servo de Saul. Ele sabia dos paradeiros dos antigos membros da família do seu antigo senhor. Ele sabia que Mefibosete estava em Lodebar. Então, ele foi a pessoa que conseguia informar a Davi com precisão sobre o assunto que interessava a ele, né? E ele responde prontamente à pergunta de Davi, declarando que havia um filho de Jonatas chamado Mefibosete. Só que, olha só o texto. O texto não diz que ele chamou ele de Mefibosete. O texto diz que era um filho que era aleijado dos pés. E aqui a gente vê uma perda de identidade, porque ele já não tinha mais nome, né? Ele já era nomeado por aquilo que ele tinha no corpo dele, e não por aquilo que ele era. E nós vemos aqui nesse contexto, né, o momento da restauração, porque Davi ele mandou buscar Mefibosete em Lodebar. E olha só que interessante. Davi não chama ele do aleijado dos pés, Davi chama ele pelo nome. O texto bíblico diz, né, que ele chama ele pelo nome. Ele diz Mefibosete, e ele responde, sim, sou teu servo. Aqui a gente vê uma grande virada, né? Uma virada na identidade, no ajuste da identidade de Mefibosete. Só que Mefibosete se prostra quando eles se encontram e se chama de cão morto por sua condição. Olha só,
Ele não tinha somente uma identidade que as pessoas tinham nomeado ele como outra coisa. Ele em si não se encontrava mais. Ele em si se achava um cão morto. Ele já não via nada de bom nele mais, né? Ele não conseguia se nomear. E é muito engraçado que nós também somos assim. Se eu perguntasse hoje aqui no grupo, quem é você? Muitas de nós não saberia responder. Porque a gente olha para a gente e acha que a gente é aquilo que a gente faz. Quando a pessoa fala assim, quem é a Priscila? Aí a Priscila fala, eu sou professora de canto, mãe, esposa, né? Eu sou ministra de louvor, eu sou... E a gente começa a colocar várias habilidades. Mas a nossa identidade não pode estar firmada naquilo que nós fazemos, naquilo que nós temos habilidade em fazer. A nossa identidade precisa estar firmada no Senhor, em quem Ele diz que nós somos. E eu vou mais fundo, um pouco mais fundo. Não é só dizer eu sou filha amada do Pai, é ser filha amada do Pai. É ter realmente esse encontro com o Senhor. E receber essa porção de amor. Porque é muito fácil para a gente, né, dizer, virou até um clichê, né? Eu sou filha amada do Pai. Virou um clichê. Mas a gente vai na raiz, na essência mesmo. Quando eu sou filha amada do Pai, eu não me preocupo com as minhas dívidas. Porque é Ele que me sustenta, não é o meu trabalho. Não é o meu braço, a minha mão que vai fazer. Não, é o Senhor. Quando eu entendo que eu sou filha amada do Pai, não vai ser eu que vou guardar os meus filhos. É o Senhor. Eu vou fazer a minha parte como mãe, né? Que é educá-los, criá-los com base na palavra. Mas se não for o Senhor, nós não vamos conseguir, né? Humanamente dizendo. Então, ser filho impacta em várias outras coisas, em ser dependente do Senhor. Entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É não ser uma mulher tão resmungona, né? Mas entender os processos daquilo que Deus está fazendo. E quando a gente recebe essa identidade, né? Que a gente vem falando, e eu falei para vocês que eu gosto muito de falar de identidade, né? Vem de uma raiz adâmica, né? Nós viemos de uma raiz adâmica, onde a relação com Deus, ela foi cortada ali naquele momento. Mas de Deus traz Jesus para restaurar nossa filiação, de filhos amados dele. Dizer, eu amo, mesmo que vocês não tenha sido como eu planejei, né? Eva come do fruto, eles têm os olhos abertos, né? Começam a ver coisas que talvez não deveriam, e aí essa relação ela foi cortada. E o Senhor não abandonou, porque se a gente for olhar o restante do contexto bíblico, Deus estava presente, mas ele trouxe Jesus para restaurar essa filiação. Vocês são os meus filhos amados. E aí ele traz Jesus, Jesus vem e nos ensina como que a gente tem que viver aqui. Basicamente. Porque Jesus vem sem pecado, não peca, vive as mesmas dores que nós, vive as mesmas situações, conflitos. Quantas vezes nós vemos Jesus subindo ao monte para orar, angustiado, triste, então ele sentiu aquilo que a gente sentia, e aí ele ainda pediu para que a gente imitasse ele. Por quê? Porque na restauração da nossa identidade, ali quando o Senhor trouxe Jesus, quando Deus trouxe Jesus ao mundo, é justamente para que a gente fosse parecido com ele. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? A gente escuta essa palavra. E é exatamente isso. Quanto mais a gente se aproxima do Pai, mais a gente se torna parecido com ele. E isso acontece a restauração original, o plano original de Deus. Quando Deus ele fala lá em Gênesis, né? Que eu estou fazendo a minha imagem e semelhança. Então,
Há um processo aí do Senhor em restaurar a nossa identidade. Há um desejo do Senhor em restaurar a nossa identidade. E se a gente olhar aqui, voltando para o texto, a gente vê que Davi restaurou não só a identidade dele, mas muito mais do que isso. Devolveu-lhe todas as terras. Olha a provisão, quando restaurou a identidade, a provisão caminhou, né? Junto, olha lá. Devolveu todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, ordenou que Ziba e que seus filhos trabalhassem naquelas terras para sustentar Mefibosete. E eu acho que esse é o ponto mais importante dessa história. Ele convidou Mefibosete para comer permanentemente à sua mesa, como se fosse um dos seus próprios filhos. Então, ele não só restaurou a identidade dele, como ele teve uma família, ele teve provisão, ele teve uma vida digna. E é muito interessante quando a gente olha essa questão da mesa, né? Que é um lugar de identidade. Na mesa, Mefibosete ele se assenta como filho. Ele come o mesmo pão que o rei come. E olha só, quando a gente se senta à mesa, todos nós temos o mesmo nível. Da mesa para baixo, havia a debilidade de Mefibosete. Mas da mesa para cima, ele era igual a qualquer outra pessoa. Então, isso é muito interessante da gente olhar, que a honra, ela ficava em cima da mesa. Na mesa, a gente é todos iguais, nós somos todas iguais. Nós não só somos convidadas para sentar à mesa do Senhor, nós somos chamadas a pertencer à mesa do Senhor. Não é só sentar para comer de vez em quando. Não é só para saciar no momento da dificuldade, entende aquilo que o Senhor está falando com a gente nessa noite? Não é só no momento difícil, é todos os momentos. E quantas vezes a gente senta à mesa só no momento da dor? E no momento da alegria a gente não compartilha com o Senhor. Né? A restauração da identidade nos traz também um novo senso de gratidão. Entender que tudo vem dele, tudo por ele e tudo para ele. Na mesa a gente está no mesmo nível de igual para igual. E se nós formos olhar num conceito bíblico, a mesa ela transcende o ato físico de comer. Ela simboliza a comunhão, a aliança, a partilha e a presença de Deus. Ela representa um lugar de encontro para fortalecer os laços familiares e comunitários, servindo como um altar de relacionamento, de intimidade e de celebração da vida. A mesa é um espaço de revelação, onde o perdão é oferecido e o amor é cultivado. Olha só. Trazendo mais fundo um pouco essa questão da mesa, a gente vê que tem alguns conceitos bíblicos da mesa. É um lugar de comunhão e de relacionamento. É onde as pessoas se olham nos olhos, onde há um fortalecimento dos vínculos. É um lugar de aliança, um lugar de pacto. Sentar-se à mesa com alguém sinaliza uma associação e acordo, como na ceia do Senhor, que celebra a intimidade com Jesus ali. A gente não traz qualquer pessoa para dentro da nossa casa, não é mesmo? Logo, a gente não se assenta à mesa com quem a gente não quer compartilhar a vida. Então, é um lugar, espiritualmente falando, de compartilhamento. É um lugar onde tem a presença de Deus. No Antigo Testamento, a mesa da proposição do tabernáculo simbolizava a presença constante de Deus. Olha que poderoso isso. Nos traz discipulado e ensinamento, que é um ambiente para a transmissão de instrução, de conversas profundas. Olha só quanta oportunidade a gente perde, né? De compartilhar e ensinar os nossos filhos. A mesa é esse lugar. É um lugar de ensinamento.
É um lugar de hospitalidade e acolhimento. É um lugar de receber as pessoas, e nós mulheres, né? Eu particularmente amo mesa posta, então eu amo montar uma mesa para receber quem seja na minha casa. Eu gosto muito disso. Por quê? Porque receber as pessoas é um ato de amor, é um ato de serviço. Imita o exemplo de Jesus. A mesa é um lugar de revelação. O reconhecimento de Jesus ressuscitado pelos discípulos no caminho de Emaús ocorreu a partir do pão, demonstrando que a mesa é um lugar onde o entendimento espiritual é aberto. Porque na ceia, Jesus, ele trouxe uma revelação ali para eles. A mesa posta, portanto, é considerada um ambiente sagrado de união, onde os laços são fortalecidos e a vida é celebrada. E olha só, o autor bíblico ele vai fazer um contraste muito claro aqui para nós. Lodebar era um lugar de subsistência, de anonimato e de escassez estrutural. E a mesa de Davi era um lugar de provisão contínua, um lugar de honra, de herança restaurada. Mefibosete estava sujeito a Mamon. Ele estava num lugar de escassez. E quando nós paralisamos por alguma situação, a gente fica abaixo de um sistema. Porque a gente não consegue ver além. E aí é muito sutil a gente ter a perda de identidade nesse momento. Né? Pode haver uma perda de identidade. Mas quando nós estamos na mesa com Cristo, nós entendemos quem nós somos e a quem nós pertencemos. A mesa está disponível para todas nós, meninas. Só que muitas vezes a gente não senta nela. Quando a gente senta à mesa, a gente sai de um lugar de escassez para um lugar de filho. E a gente pode olhar essa mudança de endereço, né, de Mefibosete e pensar, puxa, ele mudou só de local, mas não foi uma mudança só de endereço, foi uma mudança de sistema econômico, de fonte de sustento e de identidade. Nós podemos aplicar na nossa vida essa história, porque Mefibosete, ele caiu quando ele era criança. Ele não escolheu cair. Só que essa queda trouxe marcas para ele. Que ele passou a viver a vida dele carregando. Pensem, ele era carregado. Ele não tinha liberdade de ir e vir. E a queda não definiu ele. E eu quero dizer para você nessa noite que a queda também não te define. Existem marcas que não foram sua escolha. Traumas, rejeições, palavras. Mas que muitas vezes nós permitimos carregar isso. A gente não solta. E isso afeta a nossa identidade. E a gente aprende também nessa história que o rei chama ele pelo nome, como eu disse, né? Davi chama ele pelo nome, não pelos defeitos dele, não pela deficiência dele, não pelo passado dele. E assim o Senhor também nos chama. Ele não me chama por aquilo que eu fui. O Senhor me chama pelo meu nome. Priscila, Érica, Cíntia, Patrícia. É pelo nosso nome que o Senhor nos chama. Não pelo aquilo que a gente faz de bom, né? Que a gente sempre se olha assim, né? O que eu faço de bom, eu vou dizer quem sou eu. Mas não é por isso. Ele nos ama e nos chama pelo nosso nome. E olha só, para a gente finalizar. Mefibosete, ele teve uma cura da sua autoimagem. Porque ele se via como um cão morto. Mas Davi não via ele assim. Davi o via como um herdeiro.
A identidade restaurada dele envolve até o acesso de comprar coisas novas, que onde ele morava não tinha. Olha só que interessante. Há uma restauração tão grande que ele começou até a poder comprar coisas que ele não podia antes. Porque nem tinha naquela cidade, né, a variedade de coisas agora que ele poderia comprar, porque ele tinha sustento. Deus, ele está mais interessado, meninas, em nos curar, em curar como você se vê, do que apenas aquilo que você faz. Aquilo que você faz é só uma parte de você. E Deus quer pegar esse todo aqui, não é só uma partezinha, né? Deus quer nos restaurar por completo. E parece ser um pouco até rigoroso eu dizer isso, mas isso é uma grande verdade. Ainda existem muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, que vivem como indignos. Que dizem eu não mereço. É um lugar tão, é um Lodebar tão grande, né, que o Senhor dá e a gente fala eu não mereço. E entra para a tristeza mesmo, porque a gente diz que a gente não merece, e realmente a gente não merece, é a graça dele, né, que nos alcança. Mas tem momentos que a gente olha e a gente se coloca num lugar depressivo mesmo, eu não mereço, eu sou indigno. E o Senhor está nos dizendo que ele transforma as nossas rachaduras em marcas de identidade, que o céu ainda se lembra de nós, que ele não quer nos chamar pelo nosso passado, ou por aquilo que a gente faz, mas ele quer nos chamar pelo nome. Se nós olharmos essa história, ela aponta diretamente para o Evangelho. Lodebar é um lugar de queda, de esquecimento e de identidade perdida. Mefibosete somos nós, feridas pela queda. Davi é a figura de Cristo que veio para restaurar a identidade de Mefibosete. E a mesa do rei é o lugar da restauração, da filiação e da graça. Mesmo aleijado, Mefibosete come a mesa. Ele recebe a herança. Ele recupera as terras. E ele volta a ser tratado como filho. E o Senhor quer nos tratar como filhas. Não como bastardas. Não como órfãs. Mas como filhas amadas dele. E estou encerrando por aqui, mas eu queria ter um tempo de oração. Não sei como funciona a dinâmica aqui, mas eu queria ter um tempo de oração com vocês. Porque quando a gente fala de identidade, é algo muito forte que o Senhor nos traz. E eu tenho certeza que o Senhor tem trazido clareza e revelação aqui para vocês, esse grupo, né? Porque não dá para a gente caminhar mais 10 milhas se a gente não sabe quem a gente é. Não dá para pular etapas. O Senhor é um Deus de processos. O Senhor é um Deus organizado, né? Se a gente for olhar lá em Gênesis, ele organizou cada dia uma coisinha. Ele poderia ter estralado o dedinho e tudo ter acontecido, mas ele organizou um dia por vez. No sétimo, ele descansou. Até o dia do descanso, ele pensou. Então, ele não vai pular etapas conosco. E existem muitas coisas na nossa vida, às vezes, que ainda não aconteceram, porque a gente não alinhou esse lugar. A gente vai jogando para debaixo do tapete, a gente vai empurrando com a barriga, mas o Senhor nos chama hoje para olhar para esse lugar, para receber uma restauração da parte dele, para a gente entender quem a gente é, para que ele se revele a nós, porque quando a gente entende que a gente é filha amada de Deus, a gente recebe uma nova revelação de quem ele é. Então, eu queria orar nesse momento com vocês sobre isso, para que o Senhor venha restaurar as nossas identidades. Nós não somos aquilo que nós fazemos, o de melhor, nós somos filhos dele. E aí é um processo. Também não vamos acordar amanhã e só sou filho de Deus, agora eu não faço mais nada da minha vida, né? Não é assim.
o Senhor vai nos trabalhando diariamente. E aí, a partir do momento que eu digo eu sou filha amada, ele tá bom. Então me dá seus filhos. Tá bom, filha, você é minha filha amada. Então me dá suas finanças. Então me dá seu coração. Então ajusta suas prioridades. Então tem mais tempo comigo. Porque a mãe e o pai querem se relacionar com o filho, né? Assim, a gente quer estar perto. Eu não tenho filhos grandes, né? Eu tenho uma filha do coração, mas o pai e a mãe querem estar perto do filho. Ele pode ter ele pode ter 50 anos. O pai e a mãe querem estar perto, né? Assim, nosso Deus Pai não é diferente. As nossas decisões passam a ser, Senhor, é isso? Pai, é isso? Não são mais sozinhas. Nosso dinheiro também não sai mais sozinho. Ele é compartilhado com o Senhor. Entende? Então, há um processo, um caminho a ser seguido, mas é um caminho incrível, porque o Senhor está nos alinhando para quando Ele vier nos buscar, a gente está na estatura do varão perfeito. É isso. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra. Obrigada por todas essas mulheres, Senhor, que estão aqui, dispondo do seu tempo, parando, Senhor, para sentar nessa mesa. Porque por mais que fisicamente não estamos a uma mesa juntos, nós estamos sentadas à mesa para te ouvir, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós estamos atentas a ouvir a sua voz, atentas a ouvir as suas direções, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, Espírito da verdade, que o Senhor traga uma nova revelação sobre a vida de cada uma dessas mulheres. Que elas venham receber um transbordo de amor tão grande do Senhor, que seja difícil até de dormir hoje, Pai. Tamanho vai ser o tamanho transbordo que o Senhor vai derramar sobre a vida delas. Que elas venham, Senhor, receber do Senhor esta revelação de quem realmente elas são. Elas não são aquilo que elas fazem. Elas são tuas filhas. Pai, sustenta elas durante esse processo, Senhor. O processo da filiação. Que elas venham te amar mais do que qualquer coisa. Que o Senhor venha ser a prioridade na vida delas, Pai. Que o Senhor venha ser o sustento, o alívio. Que através da vida dela, os filhos dela sejam alcançados também com o teu amor. Que eles também, Senhor, sejam impulsionados a também te amar, a também te conhecer. Senhor, os esposos também. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos entender que por muitos momentos a gente pode passar por dias difíceis, mas em todos eles o Senhor estará conosco. Às vezes o nosso passado pode ter sido difícil, assim como o de Mefibosete. Mas há uma mesa e há um lugar na mesa separado para cada uma de nós. Não pelaquilo que nós fazemos, Senhor, mas pelaquilo que nós somos, filhas amadas do Senhor. E por sermos filhas amadas, nós temos um lugar especial na mesa. Nós temos liberdade de contar para o nosso Pai a nossa vulnerabilidade, de pedir ajuda, de clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor esteja conosco. Nós entendemos que nós estamos aqui nessa terra de passagem. Nós entendemos quando o Senhor irá nos corrigir. E não é porque o Senhor é um Deus mau. Pelo contrário, o Senhor é um Deus de amor. E só quem ama corrige. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Eu te agradeço pela vida de cada uma que está aqui. Eu te agradeço por este grupo. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da Érica, Senhor. Que o Senhor tem levantado com poder e autoridade para esta geração, Senhor. Obrigada, Senhor. Que possamos sair daqui com o coração
cheio de expectativas em te conhecer mais, de debruçar na tua palavra, Senhor, de te buscar e te conhecer mais a cada dia, Pai, para que o Senhor se revele a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Que bênção. Que bênção, Luiz. Agora a gente separa um tempinho para comentar, né? Se alguém quer comentar alguma coisa. E eu já tenho duas coisas para falar aqui. Alguém quer falar? Eu só vou comentar uma coisa aqui antes que eu esqueça. A gente está lendo esse livro aqui, né? Olhe para Jesus, deixei aqui do meu ladinho. E a leitura dessa semana falou uma coisa que eu lembrei que a Pri falou sobre como nós nos vemos, né? E aqui tem uma passagem que fala que quando Jesus ele foi chamar os discípulos, quando ele foi chamar Mateus, olha só como que foi esse relato em 3 livros diferentes. Vai estar lá essa semana lá no Clube do Livro. Em Marcos ele fala que quando Jesus foi chamar Mateus, Jesus falou, ele falou, Levi, filho de Alfeu. E Lucas, ele fala, Levi, publicano, sentado, Levi um publicano, que era cobrador de impostos, né? Mas quando Mateus, ele foi falar dele mesmo, né? Ele falou, é, viu Jesus um homem chamado Mateus. Então, ou seja, Levi, as pessoas olhavam para ele, ele é filho de Alfeu, ele é publicano, é cobrador de impostos, então ele não era bem visto naquela época, né? Mas quando ele foi falar dele, ele entendeu que Jesus viu ele como Mateus, mudou o nome dele. Mateus é presente, né, um presente de Deus. E ele falou que Jesus chamou ele como Mateus. Então, ele teve a identidade restaurada no encontro com Jesus. E a gente precisa ter essa certeza que mesmo que as pessoas ainda nos vejam, né, com a identidade distorcida, que Deus ele venha nos dar essa convicção, né, que nós possamos nos ver com essa identidade restaurada. Não, eu não sou aquilo que as pessoas falam que eu sou. Eu não sou aquilo que eu faço, como a Pri falou. Eu não sou a minha profissão. Eu não sou o que eu fiz no passado, ou que as pessoas falam que eu sou. Mas eu sou o que Deus fala que eu sou. E essa convicção, ela tem que estar firmada na nossa vida, no nosso coração. E esse é um tempo que a gente precisa dessa convicção para prosseguir. Porque se a gente não tem essa convicção, a gente não tem um alvo, a gente não tem um destino, digamos assim, é o Pai que nos dá o destino. Então, a gente precisa ter essa convicção. Então, eu achei interessante que casou tudo, né? Assim, que a gente está falando do livro, a mensagem, e queria contar um testemunho aqui rapidamente, né? E eu, ultimamente, assim, Deus, ele vem falando comigo que existe uma graça especial quando nós somos vulneráveis, né? Como num grupo como esse, né, numa mesa como essa, com pessoas que estão buscando o Senhor, pessoas maduras na fé, piedosas, quando nós abrimos nosso coração, nós somos vulneráveis, mostrando que nós somos perfeitos, né? E essa semana Deus me trouxe várias questões conduzindo a isso, que nós não podemos vestir essa máscara de perfeição, mas nós também, quando nós não estamos bem, quando nós estamos passando por dificuldade, nós temos que ser vulneráveis, porque nisso serve de exemplo para as outras pessoas também, né? Para mostrar que nós estamos ali, que a gente passou por isso, que Deus nos ajudou, e assim, como Deus restaurou a nossa identidade, pode restaurar a identidade, né, daqueles que estão conosco também. E essa semana, interessante que no sábado, eu passei por eu estava assim, passando por uma situação, estava meio entristecida, e estava conversando com o Senhor à tarde, né? Daí eu fui tomar um banho e fui pegar uma meia na gaveta. E essa semana, tô naquela semana, sabe, da faxina, que parece que
começa a tirar um monte de coisa para jogar fora, vai arrumando, arrumando. Eu fui pegar uma meia na gaveta e eu vi que a gaveta estava bagunçada. Daí, e Deus já me incomodou, sabe? Tem umas coisas simples, Deus vai incomodando a gente, né? Arruma essa gaveta, faz isso certo, né? E daí eu falei, nossa, eu vou arrumar essa gaveta. Daí, não era nem tempo de ficar arrumando a gaveta, mas eu sentei lá no chão e fiquei conversando com Deus e fui arrumando a gaveta. Daí, e o Espírito Santo ministrou comigo até arrumando a gaveta. Eu sentei lá, tirei as meias e fui dobrando elas e colocando de volta. Na hora que eu fui dobrando as meias, eu vi que tinha muita meia rasgada, sabe? Você vai usando as meias rasgadas, tinha muita meia rasgada. E eu falei, nossa, como que eu tô usando essa meia rasgada? E eu fui pegando a meia rasgada e falei, não, eu não vou usar essa meia rasgada mais, eu vou jogar fora. E eu comecei a juntar as meias que estavam rasgadas para jogar fora para não usar mais. Porque já tem alguns meses que eu comprei meias novas e elas estavam ali, as meias novas. Mas eu não desfiz das antigas. Então eu comprei 12 pares de meias e estavam ali. Dessas meias, eu tinha usado só a metade, as outras estavam ali, nem tinha sido usada ainda. E eu comecei a juntar essas meias velhas, acho que deu uns 6 pares de meias, assim, e eu joguei fora. Na hora que eu comecei a juntar essas meias e arrumar a gaveta e ver as meias novas, o Espírito Santo veio, puxou a minha orelha e falou assim: por que você ainda está usando a roupa velha se eu já te dei roupas novas? Daí eu chorei. E eu falei: é isso mesmo. Às vezes nós nos prendemos, sabe, em roupagens velhas, sentimentos antigos, em situações antigas, em que a gente precisa se despir, sabe, tirar essa roupagem antiga. E estava ali, né? As meias novas estavam ali, junto das velhas, né? Mas daí o Espírito Santo, ele falou que é uma escolha, sabe? É uma escolha. Eu tô vendo a meia velha e a meia nova, mas eu sempre escolhia pegar a meia velha. Então nós precisamos, é uma posição, sabe? É uma convicção, é uma posição. Nós sabemos que Deus nos deu roupas novas, que Deus nos tirou desse lugar de vitimismo, desse lugar de mágoa, desse lugar de tristeza, mas é uma escolha perdoar, é uma escolha sair desse lugar de vitimismo. Então você é uma escolha. Então se toda vez que eu assim o que eu entendi naquele momento por mais que a meia velha estivesse ali, eu poderia escolher pegar ela ou pegar a nova. Ela estava ali à minha vista. E às vezes a gente não tem como controlar o sentimento. O sentimento de tristeza vem, mas é uma escolha nossa eu me vestir, né, com aquele sentimento ou tirar aquele sentimento de tristeza e me vestir com a roupagem de Cristo, né? Então, é uma escolha. Deus nos deu a identidade de filhas, mas é uma escolha nossa a gente decidir pegar isso que Deus nos deu. Deus nos falou que nós somos filhas amadas, nós temos intimidade com Ele, nós temos comunhão com Ele em Cristo Jesus, nós temos perdão pelos nossos pecados, porque nós muitas vezes escolhemos a culpa, escolhemos o medo, escolhemos a insegurança. Então, nós temos que voltar para a palavra e declarar a palavra. É uma coisa que Deus tem falado comigo essa semana, declara a palavra. Eu não pertenço mais a esse lugar de vitimismo, não pertenço mais a esse lugar de culpa, esse lugar de medo, e declarar a palavra. Então, isso falou muito forte comigo. Então, eu acredito que deve fazer sentido para vocês aí em alguma área, e Deus deve estar ministrando vocês aí também. Pode falar, Jaime. Como a Priscila falou, eu também amo mesa posta. E se no início eu não sabia, mas eu fui fazendo, fui estudando e depois eu fui melhorando. E para fazer o ID, que eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer o ID? Então, acabou que eu conheci uma pessoa, que ela deu um curso, e hoje eu uso a mesa posta para levar a palavra de Deus. Inclusive, eu usei essa mesma passagem de Mefibosete para trabalhar a identidade com mulheres, e é incrível o que o Espírito Santo ele faz à mesa.
As mulheres, quando elas chegam, que elas encontram uma mesa posta ali com o nome delas, com detalhes que são preparados em cima da palavra, elas ficam já se sentindo amadas, já se sentindo especial. E quando eu fiz esse chá da tarde sobre a identidade, nossa, como foi especial elas entenderem, tomarem posse, tirarem da gaiola aquelas palavras, aquilo que foi dito, que às vezes é dito lá na infância, você não serve para nada, você não sabe fazer nada, e as pessoas vão tomando posse daquilo, vão crescendo e acreditando que não podem fazer nada, que não sabem fazer nada, que não são capazes. E a partir do momento que você toma posse da identidade, que somos filhas amadas, que nós tomamos posse daquilo que Deus diz que nós somos, como isso muda? E a mesa posta, quando eu entendi o valor da mesa, que a mesa foi instituída por Deus lá em Gênesis, e o valor da mesa foi a partir de então que eu passei sempre. Durante a semana não tem como, porque a gente levanta de madrugada, não dá. Mas aos finais de semana a gente sempre faz um culto, porque a mesa é o altar, como a Priscila mesmo disse. Então, eu sempre procuro estar junto com a minha família, em comunhão, e ali a gente tem nosso momento de oração, porque Jesus se faz presente, porque Ele é o pão da presença. Inclusive, hoje à tarde, eu fiz esse jogo de limão, para fazer uma mesa. Se a vida te der limão, faça uma limonada. É isso, mas é muito importante mesmo, assim, a gente levar amor e tudo que a gente for fazer, fazer como se fosse para Deus. É isso. Amém, Jaina. Glória a Deus aí pela sua vida. E vamos fazer muitas limonadas. Vamos orar, gente, que já está no horário. Vamos fazer mais 2 orações. A Cris já orou. Quem mais tem? Tem gente que entrou. Gabi, você pode orar, Gabi? É o Bruno também. Você pode orar, Bruno, também? Ou não? Opa, paz, tudo bem? Ai, tudo Posso bem. orar, posso orar. Amém, E a Jesus. Gabi, você pode orar depois, Gabi? Ótimo. Então, o Bruno e a Gabi oram Amém. encerrando. Tá bom? Amém. Obrigada. Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade, graça e amor. O Senhor é tão cuidadoso, o Senhor é tão cuidadoso que o Senhor fala na nossa linguagem, o Senhor fala com as coisas cotidianas do nosso dia a dia, porque sabe que nós vamos entender. O Senhor, um Deus tão inalcançável, se faz alcançável por amor aos teus filhos tão pequeninos, Pai. Quantas coisas não sabemos e não entendemos, o Senhor, com tanto amor e graça, Senhor, nos atrai até o Senhor e nos ensina com amor e compaixão. Nós te agradecemos, Jesus, por sempre trabalhar em nós. Continua, Senhor, trabalhando a humildade no coração de cada um, Jesus, para que não venhamos a achar nenhum momento que algo depende de nós ou da nossa força ou do nosso poder, Jesus. Nós agradecemos imensamente tudo que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor verdadeiramente tem derramado as riquezas do mundo vindouro, Pai. A sabedoria que o Senhor tem trazido aos teus filhos, às tuas filhas, a bondade, Senhor, que o Senhor tem derramado nos corações, nós sendo bons, sendo maus, Pai, só o Teu Espírito consegue isso. Nós te agradecemos e nós exaltamos o Teu nome. Continua a boa obra no coração de cada um e que essa palavra não se perca com as distrações que hão de vir, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, assim como o Senhor fez na vida de Mefibosete através de Davi. Assim o Senhor tem nos chamado para a Tua mesa. Senhor, nós somos gratos. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo quando tantos não enxergaram o valor, o Senhor enxergou muito além daquilo que nós vimos, Senhor, muito além daquilo que nós esperávamos, Pai. Muito obrigada,
por restaurar a nossa identidade, Senhor, como teus filhos amados, tuas filhas, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por isso, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu quero mais uma vez te pedir que o Senhor continue firmando o nosso coração, Senhor, blindando a nossa mente contra as setas do inimigo, Senhor. Que a cada dia, Pai, nós estejamos firmes na palavra, Senhor, te buscando, Senhor, no lugar secreto, meu Deus. Que seja, Senhor, uma busca sincera, Pai, para te conhecer e para nos firmar, Senhor, para esses dias, para esse momento em que o engano, Senhor, tem se multiplicado. E tantas versões de Cristos têm aparecido, Senhor. Tantas mentiras, tantos enganos na tua palavra, contra a tua palavra, Senhor. Tentando, meu Deus, enganar até mesmo os escolhidos, Pai. Mas nós queremos ser, Senhor, como aqueles crentes bereanos que se firmam na tua palavra, que buscam a verdade e que não se deixam enganar, Senhor. Por mais parecido com a verdade que seja o discurso de alguém, Senhor. Dá-nos discernimento, Senhor, do Espírito. Dá-nos, Senhor, conhecimento da verdade. Dá-nos, Pai, cada dia mais firmeza, Senhor, para repreender a voz do inimigo, Senhor, que tenta tirar de nós essa convicção de que nós somos filhas amadas por Ti. Senhor, em nome de Jesus, ao longo dessa semana, ao longo desses dias, Pai, eu te peço que o Senhor continue, meu Deus, fortalecendo a cada uma. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Teve algum discernimento? Quer compartilhar algo? Deixa eu ver. Quer falar alguma coisa? Vai terminar por aqui. Então, Érica, eu queria só agradecer, né, essa oportunidade. e Cleia, pode falar. Dizer que esse momento está sendo muito especial para mim, né? Está sendo um momento de restauração mesmo da minha identidade, né? E Deus tem trabalhado muito na minha vida, assim, através de pessoas. E eu quero agradecer esse momento aqui de estar compartilhando, né, a palavra, junto com pessoas que também estão, né, neste processo de conhecer a Deus, de viver mesmo, né, o evangelho, né, de ajudar uns aos outros, né. É muito importante que a gente esteja nesse processo de colaboração nessa caminhada. E obrigada, viu, pela palavra, que Deus abençoe todos. Amém. Amém. Eu sou grata também por todas vocês. E vamos continuar caminhando juntos, né? Deus nos uniu por um propósito. E que bênção, Pri. Obrigada pela disposição, né? E pela dedicação. Você é uma joia preciosa do Senhor. Cada uma aqui é uma joia preciosa do Senhor. E eu amo a amizade de todos aqui, viu? É um presente de Deus a amizade de vocês. Tá? Fiquem com Deus. Boa noite de descanso. E até sexta, na vigília. Beijo.